Salve, salve, meu povo! Estamos nós com nossa resenha econômica, ou nossa economia do dia a dia, né? Agora em vídeo, né? Até então a gente tinha feito só post e agora a gente está colocando a cara aqui para bater, né? Para baterem. Mas enfim, é, a ideia, né, dessa economia do dia a dia, né? Desse nosso quadro, é justamente falar de economia de um jeito bem popular, né, que todo mundo possa entender, e não só os economistas, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o ICMS nos combustíveis. É um assunto que gera muita discussão, muita polêmica, né, principalmente com os valores bem altos de combustíveis que nós temos hoje. Então parte da população joga a culpa no Bolsonaro e outra joga nos governos estaduais, já que dizem que o ICMS é o grande culpado pelo valor alto dos combustíveis. Mas será que isso é verdade? Lá no Congresso tá sendo aprovada uma lei complementar, né? Uma lei, não sei que tipo de lei é uma PEC, não sei, é uma lei que vai estar sendo aprovada, que vai mexer no cálculo do ICMS nos combustíveis, né? Que incide sobre os combustíveis. Isso, de fato, se for aprovado e se realmente acontecer, né, porque ainda tem um risco aí de ir para o Supremo, né, porque os governadores estão meio chateados e alguns já falaram que vão entrar no Supremo contra essa lei, caso ela seja aprovada. Isso vai fazer com que, digamos que ela seja aprovada, isso vai fazer com que haja uma redução no preço dos combustíveis. De fato, vai acontecer ali cerca de 50 centavos, 70 centavos, eu acredito que vai ser o máximo ali, chegando perto dos 80. Vai ajudar a população? De certa forma vai, né? Porque você pagar, digamos, 70 centavos a menos num litro de combustível vai ser muito bom para todo mundo, né? Mas isso não vai durar muito tempo, porque o problema hoje, por mais que muita gente diga que são os impostos, e realmente os impostos, eles são muito pesados, não só no combustível, mas como em tudo aqui dentro do Brasil, né? O Estado ele tem uma fome muito grande, né? Então ele quer tirar dinheiro de qualquer jeito da população. Mas digamos nesse caso o combustível, né, vai diminuir o valor do ICMS. Legal. E depois, o que é que vai acontecer? Olha, provavelmente daqui a um ano o combustível vai estar mais caro, mesmo com o valor mais baixo do ICMS, do que ele está hoje. Por que isso? Porque a política de preços adotada hoje no país é uma política que eu posso dizer que é um pouco perversa, né? Principalmente para a população. Isso não afeta só os combustíveis, como também afeta a economia de maneira geral, porque muita coisa dentro do Brasil acontece por meio rodoviário, né? Então, se a gente pegar valor de frete, isso vai crescer muito, né? Durante esse período de alta aí dos combustíveis, né? Que ainda vai ter. Num primeiro momento vai diminuir, né? E frete a gente sabe impacta no preço final dos produtos, né? Faz parte ali do pacote de custos do formação dos preços, então isso vai impactar diretamente na inflação também, né? Nesse primeiro momento, como eu falei, vai diminuir um pouco o combustível, vai dar uma aliviada, mas o combustível lá fora, né? E só para lembrar, hoje a política de preço de reajuste do combustível está atrelada ao barril do petróleo no exterior, né? E esse barril ele nunca esteve tão alto, né? Esses últimos meses o barril está altíssimo lá fora e não tem assim uma perspectiva de baixa, então a tendência é que continue aumentando, né? E isso vai ser repassado, vai continuar sendo repassado para o valor dos combustíveis aqui no Brasil. Mesmo com ICMS menor, quando esse preço aumentar lá na base, toda a cadeia vai aumentando. Ou seja, dentro da cadeia, depois que você tem o preço inicial lá, o preço base, você vai ter o lucro da distribuidora, vai ter o lucro do posto, vai ter o PIS, COFINS, vai ter a CID, vai ter o ICMS, né, e outras taxas, algumas outras taxas.
Isso vai fazer com que, quando esse preço ele chega, digamos, teve um aumento de 60 centavos, mas dentro da cadeia, isso aí vai chegar a R$ 1 e pouco, né? Então, não vai adiantar somente diminuir o imposto, né? E só um imposto, que é o ICMS. Adiantaria se o governo mudasse essa política de preço que é adotada hoje, mas vai ter um lado ruim, porque a Petrobras, de certa forma, ela é uma empresa que ela não é totalmente pública, né? Ela tem sua participação pública, mas tem boa parte dela no âmbito privado, né? Em ações. E toda vez que o governo dá uma mexida ali, faz algum tipo de intervenção, todos nós, de certa forma, pagamos, porque o governo, se a empresa tiver prejuízo, como teve muito nos anos anteriores, justamente pela política de preços adotada na época também, né, que era manipulação, populismo, então aquilo fez com que todos nós, de fato, pagássemos alguma coisa para ajudar a Petrobras a não quebrar, né? Então, tudo tem que ser um meio termo. E qual seria esse meio termo que eu vejo hoje? É justamente o governo ele criar um fundo, né? Que esse fundo, no caso do combustível, estaria sendo ali alimentado, né? Por algum, aí não tem jeito, é algum tipo de tarifa, ou então algum subsídio, se fosse o caso, mas teria que criar esse fundo, tirar uma parte ali dos lucros e jogar para esse fundo. Toda vez que tivesse um reajuste tão grande e o preço chegasse num determinado valor, o governo deveria utilizar esse fundo, né, para justamente criar ali um subsídio para a população, né? Então, como seria isso? Esse fundo ajudaria ao governo não repassar os aumentos para a população, né? Na verdade, o governo não teria prejuízo nesse caso, porque estaria utilizando o fundo, né? E, em contrapartida, a população também não sentiria tanto esse aumento. Enfim, resumindo, essa questão do ICMS é uma questão que vai ser um paliativo, não vai resolver a vida toda, né? Eu acredito que do jeito que está, mesmo que diminua agora, ano que vem a gente já está num nível de preços pelo menos igual ao que a gente está agora, né? Então, o governo tem que pensar muito aí, né? O governo, seus analistas e seus economistas, né? Para, de fato, ajudar a população e todos nós brasileiros, né? Que a gente, de fato, precisa do combustível. As pessoas mais pobres, né? Apesar de muitos não terem carro, mas elas sofrem diretamente o impacto do aumento do combustível, né? No preço do transporte público, na inflação e tudo mais. Então é isso, pessoal. Na verdade, assim, isso aqui não é uma aula, né? Então, não vou me alongar. Tem muitos e outros detalhes que dava pra gente estar batendo um papo aqui bacana, se tivesse uma resenha assim de 1 hora pra gente conversar, né? Mas enfim, é um papo mais rápido, né? E, inclusive esse já foi até demorado. Eu já tá ali com quase 8 minutos de vídeo, tá? Mas a ideia é justamente dar uma noção do que está acontecendo na economia, né? E as prováveis consequências aí dos atos dos nossos políticos e governantes. Bom, pessoal, valeu e até a próxima Economia do Dia a Dia.